Lucas capítulo 14, versículos 15 ao 24, parábola da grande ceia. O tema da nossa mensagem de hoje é desculpas esfarrapadas. Acompanhem comigo a leitura em nome de Jesus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, que tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Até aqui a palavra do Senhor. Te convido a orar mais uma vez. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos fira com a tua palavra nessa noite. E ao nos ferir, que saímos daqui curados, transformados por ela. Porque o que nós queremos no final das contas não é mais continuar como somos, mas sermos transformados à imagem perfeita do teu Filho. Portanto, Senhor, que no culto de hoje, toda a nossa atenção e toda a nossa adoração esteja voltada somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, toda parábola é uma história fictícia que Jesus usa, uma história fictícia com símbolos, que Jesus usa para ilustrar alguma coisa que ele deseja ensinar naquele momento. E todas as parábolas, para todas as parábolas, sempre existe algum acontecimento que faz Jesus precisar ilustrar com uma parábola, deixar a situação mais simples, deixar a situação mais fácil de ser entendida. E aqui, no nosso texto de hoje, qual é esse evento que impulsiona Jesus a contar essa parábola? Por que Jesus precisa contar essa parábola? Se você perceber, alguns capítulos antes, Jesus é convidado para a casa de um fariseu importante. E ali, na porta daquela casa, havia um homem com uma deficiência física, um deficiente físico. E todos os que entravam naquela casa muitos haviam sido convidados, para aquele banquete, para aquela festa, inclusive Jesus. E ali, aquela porta, havia um homem com uma necessidade, com uma deficiência física. E todos passavam por ele sem sequer notar, sem sequer atender a necessidade dele. Todos passavam por aquele homem e ninguém fazia nada. Por quê? Porque a teologia dos fariseus permitia que eles simplesmente passassem por aquela vida sem fazer nada. Na cabeça deles, na visão teológica dos fariseus, se alguém estava passando por alguma dificuldade, se alguém era coxo, era cego, era aleijado, tinha qualquer tipo de problema, de deficiência, era porque aquela pessoa estava em uma situação de pecado. Então, para eles, era cômodo eles simplesmente passarem por aquela vida e ignorarem um deficiente físico pedindo ajuda. Mas Jesus, ao entrar por aquela porta, já percebeu isso nos evangelhos? Jesus não consegue
ver uma pessoa em necessidade? Sempre que ele percebe alguém em necessidade, ele precisa fazer algo. Ele precisa atender. Os estudiosos aqui do texto acham que deixaram aquele homem à porta de propósito, porque aquela refeição que eles tomaram foi num sábado. E eles já sabiam que Jesus curava mesmo aos sábados. E aí fica naquela coisa, né? Bom, se ele curar esse homem que está aqui à porta, então ele não é o nosso Messias. Porque se ele curar um homem ao sábado, ele vai estar quebrando a nossa tradição. Como pode ser o Messias se ele quebrar a nossa tradição? Mas Jesus, sabendo disso, passa a bola para eles e pergunta: é justo, é lícito curar no sábado? E ninguém responde nada. Eles ficam em silêncio. E Jesus continua: se um filho de vocês cair num poço, cair num buraco, vocês vão deixar, cair num buraco num sábado, vocês vão deixar passar o dia inteiro e só vão lá acudir ele no outro dia? Vocês vão fazer isso? Ninguém responde nada. Ninguém responde nada. Por quê? Porque se eles dizem, cura, pode curar no sábado, então eles quebrariam a sua própria tradição. Mas se eles dizem, não cura, então eles quebravam o valor supremo da lei. E é o quê? A manutenção da vida. Veja, toda a lei que Deus criou, tudo aquilo que Deus criou como lei, como mandamento para a gente, não serve para a gente criar uma espécie de medida para ver quem é mais santo ou quem não é. Ou muito menos para a gente dar uma de fiscal de santidade na vida de cada um. Não, não serve para isso. Serve para a preservação da vida. Toda a lei que Deus criou, ela serve para preservar a sua vida. E até nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, todas as vezes que criamos leis, acaba seguindo esse mesmo padrão. É sempre para trazer uma espécie de bem-estar para a gente, sempre uma lei para trazer proteção, manutenção da vida. E Jesus, vendo que eles ficam quietos, vai lá e cura aquele homem. E manda aquele homem embora dali. Mas veja, Jesus está na casa de um fariseu importante. E para a gente hoje, fariseu, virou um termo negativado, virou um termo pejorativo, não é verdade? Quem gosta aqui de ser chamado de fariseu? Quem gosta? Ninguém, né? Mas naquela época, não. Naquela cultura, não. Ser chamado de fariseu, possuir o título de fariseu, era algo importante. Contextualizando para a gente, era a casa dos líderes religiosos da cidade. Era a casa dos pastores da cidade, por assim dizer. Quer uma casa mais segura do que essa? A casa em que os pastores se reúnem num dia de sábado para comer e conversar? Quer uma casa mais segura do que essa? E ali, naquele lugar, Jesus não para de embater com os fariseus. Ele vai falar sobre generosidade verdadeira. Ele fala sobre, olha, quando você quiser ajudar alguém, precisar ajudar alguém, não ajuda quem pode te retribuir. Ajude aqueles que não podem te retribuir. E a sua retribuição vem de Deus. E nesse momento, quando Jesus fala essas palavras, uma pessoa no meio ali daquela refeição exclama: ah, como vai ser bom comer pão no reino de Deus. Como vai ser bom comer pão no reino dos céus. Bem-aventurado o que comer pão no reino dos céus. E ao que tudo indica, meus irmãos, é a frase certa, mas que brota de um coração equivocado. Que brota de um coração completamente equivocado, mas não equivocado quanto ao que ele diz, porque realmente, bem-aventurado é aquele que um dia estiver lá no céu, comendo pão ao lado de Cristo, certo? Mas ele não está certo quanto ao que ele pensa sobre si mesmo. E já que ele não está com a ideia correta sobre si mesmo, Jesus literalmente vai desenhar. Vai mostrar para ele que a ideia que ele tem sobre si mesmo está totalmente errada. E esse é o mesmo risco que nós corremos. Lembra da história do jovem rico? Que chega até Jesus e fala: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E quando ele chama ali Jesus de bom, na verdade ele está esperando receber um elogio de volta.
esperando receber ali uma bajulação de volta, esperando que Jesus vá lá e fala, não, pô, você é bom também, né? E como é que a gente sabe disso? Porque o tempo inteiro, ele não quer chamar Jesus de bom. Ele quer chamar a si mesmo de bom. Não, porque desde pequeno eu obedeço à lei. Desde pequeno eu não tenho transgredido nenhum dos mandamentos de Deus. E aí Jesus, conhecendo o seu coração, fala, tá bom então. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E a palavra diz que aquele homem sai triste. Triste. Porque na verdade, ele não era bom. Mas ele queria ser visto como bom. E Jesus, percebendo, fala, você não é bom. Pare de se adorar. Você já pensou no risco que nós corremos? Todas as vezes que levantamos as mãos e falamos, eita, esse evangelho maravilhoso. Na verdade, nós estarmos nos curvando diante de uma versão criada por nós. E não realmente diante do evangelho verdadeiro. Mas de algo que a nossa mente, que o nosso coração criou, fabricou. E Jesus prossegue, já que esse cara não entendeu, eu vou explicar para ele. E aí então Jesus passa a contar a parábola. Acompanha comigo a leitura, por favor. Deixa eu só tomar um pouco de água aqui. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Veja, no relato de Mateus, capítulo 22, Jesus conta essa mesma parábola. E nós temos a informação lá em Mateus, capítulo 22, que quem convida as pessoas para aquela festa é um rei. Aqui, no relato de Lucas, nós não temos essa informação, mas a gente consegue tirar isso do texto. Primeiro, porque tem ali a presença de uma mesa. A presença de uma mesa em uma residência apontava para alguém de muita riqueza. Mas tudo bem, até então podia ser apenas alguém, um comerciante rico da cidade, por exemplo, oferecendo um banquete. Mas também não era apenas uma refeição ou um banquete, era um grande banquete, uma grande ceia. Em terceiro lugar, existe um duplo convite. Uma dupla modalidade de convite. Os estudiosos do texto dizem que um convite era o normal, até para as pessoas de mais posse, mas quem convidava duplamente era apenas alguém do nível de majestade, do nível de rei. Tinha um convite normal que ia ali mais ou menos uns 6 meses antes da festa, e no dia da festa, os servos do rei saíam pela cidade anunciando as coisas que iam ter naquela festa, o que ia acontecer naquela festa, naquele dia. Então, olha lá, versículo 17. A hora da ceia, ou seja, já no momento da festa, a hora da ceia, ele enviou seus servos para avisar os convidados. Vinde, porque está tudo preparado. Mas, curiosamente, como o título da mensagem, Desculpas Esfarrapadas, todos eles, um por um, começam a apresentar desculpas. E veja, o foco aqui não está nas desculpas, mas nesse termo, um por um, que indica que tinha uma espécie de ideia coletiva de todos eles. Eles combinaram de não ir naquela festa. Eles combinaram de não comparecer naquele banquete. A desculpa pouco importa. O que importa é que todos eles, um por um, combinaram, nós não vamos na festa desse rei que está nos convidando, uma espécie de motim. Então eles vão começar a apresentar desculpas. E aqui, meus irmãos, 3 categorias de desculpas. Não quer dizer que eram apenas 3 convidados, mas é como se Jesus dissesse assim, olha, teve esse grupo que disse essa desculpa aqui, e esse tipo de desculpa, e teve esse outro grupo que disse outro tipo de desculpa, e assim por diante. Então vamos lá, a primeira desculpa. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. E olha que absurdo, meus irmãos. O nosso afastamento temporal e cultural do texto nos impedem de perceber o absurdo que tem aqui nessa parte. Porque é normal a gente deixar alguns detalhes passarem despercebidos. Que essa desculpa
criada por Cristo aqui nessa história, foi colocada para soar como algo ridículo. Colocado para soar como algo absurdo, patético. De quando as pessoas ouvissem aquilo, elas iam cair na gargalhada, elas iam falar, não é possível. Não tem como isso ter acontecido. Não é possível. Então, quando Jesus diz, comprei uma terra, preciso ir vê-la, com certeza deve ter feito todo mundo rir, enquanto ele estava contando aquela parábola. Olha só, o versículo 17 diz, a hora da ceia. Portanto, à noite, já estava à noite. Você comprou um campo, você comprou sem ver. Quem é que comprou a terra sem ver? Como você sabe se o campo é bom ou é ruim? Como você sabe se aquela terra é produtiva ou não? Se a terra é boa ou não? E olha mais absurdo, vai ver de noite. Será que o melhor horário para conhecer um terreno que você está para comprar é à noite? Numa época que, vamos lá, não tinha poste de luz. Vocês sabem. Era escuridão total à noite. Será que era o melhor horário para ver? E aqui, meus irmãos, campo é a representação do trabalho. O lugar de onde nós tiramos o nosso sustento. Então Jesus está dizendo, olha, a primeira desculpa aqui teve a ver com trabalho. A segunda desculpa. O outro disse, comprei 5 juntas de bois. Deixa eu acompanhar aqui, porque eu coloquei uma versão aqui no meu texto e falei com o pastor, depois vocês costumam usar a ARA, né? Mas deixa eu achar o texto aqui. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro absurdo. Junta de boi, meus irmãos, ou uma dupla de bois, era um equipamento extremamente tecnológico para aquela época. Não era qualquer um que tinha. O pobre, ele mesmo arava a terra para plantar, ele mesmo. Alguém que tinha uma condição um pouco melhor, tinha um servo, arador de terra, para ir lá arar a terra e plantar para ele. Agora, quem tinha muito dinheiro, muita posse, comprava boi. Porque o boi é muito mais forte, muito mais resistente que o ser humano, e arava a terra, né, muito melhor. E aqui, pensa, 5 juntas de bois, ou seja, 10 bois. Comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Percebam os absurdos aqui. Comprou o boi sem ver, sem saber a procedência do boi, sem saber se o boi tem doença, se o boi é saudável, sem saber que tipo de ração que dava para aquele boi, sem saber que foi a senhora vaca que pariu aquele boi. Ainda assim, vai ver de noite. Será que é a melhor hora para ver o boi? À noite? Então isso soa como algo absurdo. O cara comprou 5 juntas de boi, foi experimentar à noite, todo mundo com certeza deve ter achado aquilo um absurdo. E tem outro, Jesus continua dizendo, tem outro. E veja, aqui as categorias de desculpa, elas vão se tornando uma mais absurda do que a outra. A gente não consegue perceber isso. Mas para a cultura, uma desculpa aqui vai se tornando mais absurda do que a outra, né? E se essa segunda foi mais absurda que a primeira, nenhuma supera a terceira. Nenhuma delas. Porque essa desculpa é a pior de todas. Versículo 20. E o outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. Olha aqui que os outros falam assim, rogo-te que me desculpes. E esse aqui nem pede desculpa, repararam? Casei-me, não posso ir. Quase como se ele tivesse ouvido o que ele falou e bateu a porta na cara de quem estava lá chamando ele para ceia. E talvez, para a gente, para a nossa cultura, essa seja a desculpa que mais faça sentido, não é verdade? Acho que isso só acontece lá na Baixada, pastor, mas os jovens, quando estão lá em fase pré-nupcial, parecem que somem da igreja. Aí você vai falar assim, meu irmão, onde é que você anda? Não, sabe como que é, né? A gente está preparando as coisas do casamento, tá mal correria e tal. O recém-casado, então, nem se fala. A pessoa ganha quase que passe livre
para ficar um ano fora de qualquer tipo de atividade da igreja, né? Aí o pastor chega e fala, pô, meu irmão, mas o que aconteceu? Eu casei, né, pastor, mas foi em fevereiro do ano passado. As pessoas parecem que, acho que isso não acontece aqui, viu, pastor? Isso aí é só coisa da nossa cultura lá. Não acontece isso aqui não, né? Amém, amém, glória a Deus. Mas naquela cultura não. Isso pode soar absurdo pra gente, mas naquela cultura não. Ter alguém vestido de noiva na sua festa agregava valor. Mulheres, se vocês fossem convidadas para uma festa e você fosse recém-casada, sabe como que você iria? Vestida de noiva. Durante os 12 primeiros meses, você iria vestida de noiva. Hoje, as mulheres compram um vestido para o casamento e usam uma vez. Nunca mais usam. Naquela cultura, não. Pelo menos por um ano inteiro, todas as festas que você fosse convidada, você ia com o seu vestido de noiva. Então, era algo que agregava valor. Era algo bonito de se ver. Uma mãe poderia chegar para a filha e falar assim, filha, olha que sucesso o nosso casamento, 7 noivas. Imagina, você não pode entrar de branco no casamento dela hoje, que ela, né, te expulsa da festa. Não é possível. Imagina, você vai casar, aí entra lá pela porta, uma noiva pelos fundos, entra outra pela porta lateral, vem descendo uma pelo teto. 7 noivas. Para a gente é um absurdo, mas para aquela cultura não. Isso agregaria valor. É por isso que essa desculpa é a mais terrível de todas. E a história vai continuar no versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Nesse ponto da história, meus irmãos, cria-se uma segunda modalidade de convite, uma segunda lista aqui. E a gente vai chamar só por fins didáticos de lista B, tá bom? Aquela primeira lista, a lista A, essa aqui, a lista B. Lista A, o pessoal foi convidado, venham, ninguém foi. Então, o Senhor mandou convidar o pessoal da lista B, que eram aqui, ele vai dizer, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E olha só a diferença. Para a lista A, convida-os. Para a lista B, qual que é a ordem? Traga para cá. Por quê? Porque por mais que essas pessoas se sentissem felizes em aceitar aquele convite, como é que o cego ia até lá? Como é que os aleijados iam conseguir fazer longas viagens até o castelo? Os pobres aqui, pessoas sem condição social, pessoas sem condição financeira, sem as roupas apropriadas para estar naquela festa. É por isso que para esse segundo grupo, o convite precisa ser traga para cá. Se a gente quisesse melhorar a tradução para a gente, seria carregue até aqui. Pegue pela mão e venha trazendo. Coloque no colo, se possível, e venha trazendo. Porque essas pessoas não tinham condições de atender o chamado daquele convite. E era preciso que elas fossem trazidas até aquele lugar. E o versículo 22 diz, o servo disse, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. E aqui é uma das frases mais belas do Novo Testamento. E ainda há lugar. Ainda há lugar. Então, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. E aqui nós temos uma terceira lista de convidados. A gente vai chamar de grupo C, tá bom? Algumas traduções da Bíblia, por exemplo, a NVT, por causa da convicção soteriológica dos editores, vão mudar essa tradução e vão colocar assim, ó, insista com todos os que você encontrar. Mas não.
A palavra aqui, no dicionário, ela tem o sentido de, preste atenção, forçar, compelir, empurrar, obrigar pela força ou ameaçar. A palavra que está sendo dita aqui é essa: forçar, compelir, empurrar, obrigar pela força ou ameaçar. Então, a palavra para o grupo A era venham. A palavra para o grupo B era tragam para cá. E a para o grupo C era obriga-os. Mas é claro que para esse terceiro grupo, a palavra tinha que ser obriga-os. Esses aqui não vão ter nem opção de dizer sim ou não. Eles simplesmente iam ser colocados à força dentro das carroças e iam ser levados ao banquete contra a vontade deles. Mas por quê? Sabe quem é esse pessoal aqui do grupo C? Ele diz aqui, os que moram nos caminhos e nos atalhos. Sabe que tipo de gente morava nos caminhos e nos atalhos? Assassinos, bandidos, prostitutas, endividados, alcoólatras, pessoas com doenças altamente contagiosas e pessoas com doenças terminais. Assassinos, bandidos, prostitutas, endividados, alcoólatras, pessoas com doenças altamente contagiosas, pessoas com doenças terminais. É claro que para esses aqui, eles não iam ter nem opção. Você já imaginou a carruagem real parando ali nos caminhos e nos atalhos, ele chegando para esse tipo de gente, falando assim, olha, então, sabe aquele rei que mora lá no castelo? Ele está dando uma festa, ele quer você lá. Você acha que ia ser alguma coisa normal? Ia ser algo comum? Você convidar esse tipo de gente para a festa de um rei? Seria algo comum? Não, eles iam pensar, olha, ou isso aqui é uma espécie de motim para juntar todo mundo no mesmo lugar, esse tipo de gente ruim no mesmo lugar e matar todo mundo, ou então isso aqui é uma brincadeira de muito mau gosto, não é possível. É por isso que para esses, eles não iam ter nem opção, e os caras vão chegando lá, vão pegando todo mundo, vão colocando eles dentro das carroças, gente gritando, gente chorando, eu não quero ir, mas você vai mesmo assim, porque o rei está mandando. Imagina o desespero, gente gritando, gente correndo, chorando. Os soldados pegando todo mundo, colocando nas carroças, levando para o palácio. E quando o primeiro tem coragem de levantar os olhos naquele chão de mármore branquíssimo, o que ele vê não é uma espada apontada, mas é uma mão estendida dizendo, que bom que você chegou até aqui. Eu estava esperando você para a festa começar. Eu estava esperando você para a festa começar. Uma das imagens mais bonitas do evangelho, dos evangelhos. Mais belas. Mas por mais belo e gracioso que seja esse final, eu quero chamar a sua atenção para como essa parábola termina. Versículo 24. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Nenhum deles provarão da minha ceia. Quase que como Jesus olhasse nos olhos daquele homem lá do começo da história que exclamou, como vai ser bom comer pão no reino dos céus, e falasse, você não. Você não. Você está com uma ideia errada de si mesmo. Os irmãos, a parábola está contada, a história está contada, e o nosso desafio aqui nos próximos minutos é tentar trazer o significado desses símbolos para a gente, tá bom? E aplicações para a nossa vida. A parábola, como eu disse, né, é sempre uma história fictícia, contada para ilustrar alguma coisa que Jesus deseja ensinar. Quem é a majestade aqui? Deus. Tá fácil essa, né? A majestade aqui é o nosso Deus. E o convite, meus irmãos, o convite para essa ceia, para esse grande banquete, é muito claro. É a vida. É a vida. Vida eterna, se você preferir. Mas deixa eu te falar, para Jesus, no início do seu ministério,
a vida aqui e vida eterna não tem diferença. A vida eterna começa aqui. Começamos aqui a desfrutar da vida eterna. Ele diz, o meu reino já está entre vós, o meu reino já está presente. É verdade que o reino ainda não foi consumado, né, de uma forma completa, mas a vida eterna começa aqui. É preciso viver hoje, aqui, já, como um cidadão de lá. A vida eterna começa aqui. E a vida que todos nós temos é um grande banquete. Um grande banquete de Deus. O sol, quando nasce todos os dias, é um servo de Deus anunciando para você atender ao grande banquete da vida que Deus te oferece cada dia. Cada um dos dias que você pode levantar e acordar. Da mesma forma, o frio, a chuva, as cores, a natureza, a cidade, as pessoas, tudo é um convite de Deus para celebrarmos a existência da vida que está à porta. Mas muitas vezes nós apenas atravessamos sem nem perceber o quanto Deus tem sido generoso, o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Ele tem nos sustentado dia após dia. E nós temos passado despercebido em cima da vida, sem perceber essas coisas. Quanto tempo faz que você não celebra a vida? Quanto tempo faz que você não celebra a vida? Quanto tempo faz, marido, que você não celebra a vida com a tua esposa? Quanto tempo faz que você não para ouvir as suas histórias? Para conversar com ela com toda a atenção? É a vida acontecendo bem do teu lado. E talvez você esteja atropelando a vida hoje. Quanto tempo faz que você não toca nos cabelos dela? Talvez não sejam mais os cabelos da juventude, talvez não tenham a mesma fibra, não tenham a mesma cor. Mas cada uma dessas mudanças conta a história da vida de vocês. Conta a história de vocês. Quanto tempo faz, esposa, que você não celebra a vida com seu marido? Quanto tempo faz que você não o abraça? Quanto tempo faz que você não o tira para dançar? Talvez ele não seja mais aquele homem forte da juventude. Talvez a barriguinha cresceu um pouco. Talvez os seus cabelos caíram. Talvez. Mas cada uma dessas mudanças conta a história da vida de vocês. Fala sobre a vida de vocês. Quanto tempo faz, pais e mães, que vocês não entram no quarto dos seus filhos apenas para vê-los viver? Apenas para ver se eles estão vivos, se eles estão respirando. Como você já fez com alguma frequência, bem no início. Logo quando ele tinha nascido, não é verdade? Quanto tempo faz que você não senta ao lado do seu filho para ouvir as suas angústias, para ouvir as suas dores? Essas dores e angústias que você acha tão fáceis de lidar, tão tolas, mas que vêm sendo apresentadas de uma forma sincera para você. Quanto tempo faz que você não celebra a vida com a tua família? Não sentam à mesa, sem televisão, sem internet, sem celular, para desfrutar da comunhão? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não celebra a Bíblia? Qual foi a última vez que você se aproximou desse livro como se fosse um prato apetitoso de comida? Como se fosse a última refeição que você fosse ter. Qual foi a última vez que você se aproximou da Bíblia desse jeito? Que você se encantou com a beleza do Evangelho? Qual foi a última vez que o Evangelho, que a pregação da palavra, fez você ir de lágrimas ao chão? Qual foi a última vez que você celebrou a Santa Ceia? Verdadeiramente se lembrando da carne rasgada, da dor que Cristo sofreu no teu lugar, no meu lugar, a dor que era para ser nossa e Ele carregou. Qual foi a última vez que você verdadeiramente tomou a Santa Ceia, se lembrando do sangue vertido, da vida que foi dada, da vida eterna que foi dada, da salvação que foi te dada, gratuitamente, sem que você fizesse esforço nenhum, com a vida de um inocente?
Qual foi a última vez que você chorou aqui nesse lugar? Que você já chorou com alguma frequência? Qual foi a última vez que você foi de lágrimas ao chão aqui nesse lugar? Mas talvez hoje o teu coração esteja endurecido. Talvez hoje você já se acostumou com isso aqui. Afinal, você vem domingo após domingo, as coisas parecem que acontecem da mesma forma sempre, e isso te endureceu, esqueceu, te fez esquecer da beleza, da importância que é estarmos todos os domingos aqui celebrando ao lado dos nossos irmãos. Qual foi a última vez que você celebrou o seu Deus, a salvação? Qual foi? E talvez você chegue para mim e fala, não, olha, eu realmente eu queria celebrar a vida com a minha esposa, eu queria celebrar a vida com a minha família, queria celebrar a vida com os meus filhos, eu queria ser mais presente na igreja, eu queria vir nas reuniões de oração, queria vir mais nos estudos bíblicos, nos cultos, queria vir nos jovens, queria vir nos adolescentes, eu queria, mas sabe o que é? É o meu trabalho toma tanto do meu tempo. Tão difícil, eu chego tão cansado, tão exausto, ele me deixa tão esgotado, que quando eu chego em casa eu não consigo fazer mais nada, eu quero só descansar. Eu quero só o meu momento de lazer, porque eu preciso colocar o pão na mesa, né? Como se isso fosse realmente tarefa sua. Como se não fosse um Deus bondoso e generoso, te abençoando todos os dias. Mas a gente tem essa falsa ideia de quem coloca o pão na nossa mesa somos nós. Gostamos desse tipo de orgulho, de achar que somos nós que conquistamos. Fica aí para reflexão. Sabe o que é? Eu comprei um campo, o meu trabalho. Teu trabalho te impede, às vezes, de celebrar a vida com a tua família. Você diz, não, eu estou trabalhando por eles. Mas veja que absurdo, que desculpa esfarrapada, que tolice. Você trabalha pela sua família e você está perdendo a sua família. Deixando de celebrar a vida ao lado dela. Dizendo que está trabalhando por ela. Que ridículo. Que tolice. E outros vão dizer, quer dizer, talvez acho que vocês não vão dizer, porque essa desculpa aqui, ela que culturalmente soa mais vergonhosa para a gente como cristão, como crente, que é a desculpa dos bens que nós possuímos, né? Que ele diz aqui, eu comprei juntas de bois, significa os bens que nós adquirimos, os bens que possuímos, o teu celular, a tua televisão, a Netflix, as tecnologias, as tuas paixões, as coisas que você tem e tanto te prendem no teu dia a dia, que te impedem de dedicar o teu coração mais a Deus, que te impedem de fazer aquilo que você sabe que deve fazer. Talvez você não dê essa desculpa, mas lá no fundo, no seu coração, você sabe que isso tem te impedido. Tem te impedido de ler mais a Bíblia. Tem te impedido de estar mais frequente na igreja. Tem te impedido de gastar tempo em oração. Tem te impedido de cuidar das pessoas que você ama. Tem te impedido porque você simplesmente está se deixando levar pelas coisas que você possui. Que tolice. A vida acontecendo do teu lado. E as coisas que você possui, os seus bens, desviando o teu foco delas. As coisas mais importantes que realmente você tem. E talvez nessa noite você se encaixe dentro do grupo mais ridículo de todos. Aqueles que dão a desculpa da família. Talvez a sua hoje seja a desculpa mais esfarrapada de todas. Olha, eu queria estar mais tempo aí ao lado dos irmãos, do pastor, queria trabalhar mais, queria fazer mais coisas na igreja, mas sabe como é que é, né? A correria, eu casei, eu tive filhos. Eu queria estar todos os dias aqui, atender o banquete de Deus, queria vir aqui nas orações, nos estudos, mas a minha família, eu tenho um filho adolescente, tenho um filho pequeno, o moleque vai ficar correndo lá, vai atrapalhar todo mundo. Não, pare de dar desculpas. Pare de dar a desculpa da sua família. Pare de dar a desculpa da sua família. Se você vinha aqui quando era solteiro, casou-se, agora vem aqui de joelhos. Porque a sua vida,
a vida do seu cônjuge dependem disso. Tive filho, meu filho está pequeno. Você teve filho, agora venha de joelhos tremendo. Porque a sua vida, a vida do seu cônjuge e a vida do seu filho dependem disso. Dependem. Entenda isso de uma vez por todas. Nós achamos que somos ótimos pais e ótimas mães porque educamos bem os nossos filhos. E nós colocamos no coração deles que o importante é eles terem boas notas, é eles serem bem-sucedidos nas suas profissões, é eles serem os melhores na escola, no futuro, curso de inglês, ser fluente em inglês. Talvez você não perceba que você está criando um filho poliglota para falar a eternidade inteira em inglês com o capeta. Criando um filho bilíngue, que vai passar a eternidade inteira falando inglês com o diabo. Nós achamos que esse é o bom. Achamos que é isso que ele precisa. E o mais curioso do caso, que uma coisa não anula a outra. Você consegue muito bem não ser negligente com a idade do seu filho e ao mesmo tempo educá-lo. Ao mesmo tempo, zelar, cuidar da espiritualidade dos seus filhos e educá-los. Não tem por que uma coisa excluir a outra. Eu quero que você pense, como aplicação, qual é a roupa que te serve nessa noite. Com qual roupa você vai para essa festa? Qual a roupa que cabe em você? E eu quero que você coloque a roupa do grupo A. Você que conhece o caminho. Você que sabe quem é a majestade. Você que sabe o valor do banquete, você que conhece o valor dessa festa, mas insiste em dar desculpas. Se essa roupa hoje serve em você, tire ela agora. Se arrependa. Pare de dar desculpas. Venha nos estudos bíblicos, venha nas orações, venha nos jovens, mas eu não sou jovem, venha mesmo assim. Venha nos adolescentes, eu não sou adolescente, venha mesmo assim. Eu tenho certeza que você tem muito a agregar na vida deles. Venham em tudo que vocês puderem. Desfrutar do banquete da comunhão, todos os dias que vocês puderem. Se você está vestindo essa roupa essa noite, tire essa roupa, pare de dar desculpas, se arrependa e venha. Venha. Cuidado. Cuidado, porque se essa roupa serve em você, o final dessa parábola é para você. Você não vai estar à ceia. Você não vai ser convidado para cear. Se arrependa. Mas coloque a roupa do grupo B. E essa roupa cabe na gente perfeitamente. Porque se do ponto de vista exegético, o grupo A eram os judeus que receberam ali a palavra de Deus, que conheceram o caminho, conheceram a majestade, todo o acesso que eles tinham para se aproximar de Deus e rejeitaram. O grupo B aqui são os gentios. As pessoas que iam ser alcançadas depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo e do avanço da igreja. Então, essa roupa cabe na gente perfeitamente. Se você está aqui, muito bem, essa roupa serve em você, que bom. Mas vai além, mas vai mais além. E eu não vou colocar ninguém aqui na roupa do grupo C. Que eu acho que se tivesse alguém do grupo C, a gente perceberia. Tem um buraco em volta dessa pessoa, ninguém ia estar querendo estar perto dela. Eu digo isso correndo um grande risco de errar, é verdade. Mas se tivesse, a gente perceberia. O grupo C são as pessoas que você odeia. São as pessoas que você não suporta. São as pessoas que você não gostaria de chamar de irmão. São as pessoas que você duvida da conversão. São as pessoas que você colocou para fora dos limites da tua existência. Correndo um grande risco de errar. Eu acho que não tem ninguém do grupo C aqui. Mas em vez disso, coloque-se na roupa dos servos. Vai buscar. Vai buscar essas pessoas. Deus quer a sua casa cheia. E Deus quer a sua casa cheia desse tipo de gente aqui também. Bandidos, assassinos, prostitutas, pacientes com doenças terminais,
gente desprezada, gente desprezível. Deus quer a sua casa cheia desse tipo de gente também. Quem está pregando para vocês aqui nessa noite é um filho de ex-traficantes. Que um dia receberam o convite da graça, da festa. E aceitaram o convite e hoje estão rendidos aos pés do Senhor Jesus. Então acorde, se coloque nas roupas dos servos e vai buscar essas pessoas. Tragam elas pela mão. Venham trazendo elas até aqui. Mas elas não querem vir, pastor. Não importa, obriga-os. Tragam elas até aqui, porque Deus quer a sua casa cheia. E de todas as roupas aqui, meus irmãos, a única que não te serve é a roupa da majestade. É a roupa de Deus. Essa você não tem direito nem de olhar, nem de tocar nela. E se você está ousando vestir essa roupa, pare agora. Pare aí agora mesmo. Você não tem o direito de regular a mesa de Deus. Você não tem o direito de dizer quem entra e quem não pode entrar aqui. Você não tem direito de olhar para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus parentes e falar assim, eu acho que ele não vai atender o chamado do evangelho se eu falar alguma coisa. Não, você não tem esse direito. A sua obrigação é de pregar em tempo e fora de tempo. Quer as pessoas queiram, quer as pessoas não queiram, quer seja o ambiente para pregar, quer não seja o ambiente para pregar. Você tem que pregar. Convidar as pessoas para virem aqui até esse lugar. Quem tem poder para dizer quem pode vir e quem não pode é a majestade. Ninguém mais tem poder para dizer. Você vai aguentar quando seus inimigos vierem até aqui? Quando eles estiverem aqui sentados ao teu lado? Se lembre, o filho mais velho quis regular a mesa do pai e ficou de fora da festa. Não entrou para a festa. Então, receba com alegria, receba com um beijo e com um abraço todas as pessoas que Deus trouxerem aqui até esse lugar. Eu quero terminar, meus irmãos. Você tem recebido o convite de Deus, do banquete de Deus, domingo após domingo. Os servos de Deus sobem aqui, domingo após domingo, e avisam vocês as coisas que vão ter na festa lá. Todos os domingos, avisando sobre o banquete da graça de Deus, que vai acontecer lá na eternidade. E hoje foi mais um dia em que você recebeu esse convite. E eu quero que você leve para a sua semana essa reflexão e se pergunte se você vai se arrepender e atender esse convite, ou se você vai continuar dando desculpas. Se você vai entrar naquela festa, ou se você vai ficar de fora dela. Deus te abençoe.